A propósito de glosas críticas, Ivo Tonet. O objetivo do presente é fazer a apresentação de um texto muito pouco conhecido, de Marx, cujo conteúdo nos parece de enorme atualidade. Trata-se do artigo Glosas Críticas ao artigo do rei, O Rei da Prússia e a Reforma Social, de um prussiano, publicado nos dias 7 e 8 de agosto de 1844 no jornal alemão de tendência democrática Vorwärts, Avante. Em junho de 1844, havia eclodido na Silésia, província alemã, uma revolta dos trabalhadores na tecelagem contra as péssimas condições de trabalho e os baixos salários. Os operários haviam destruído máquinas, livros comerciais e títulos de propriedade. Sua ira voltara-se contra os industriais e banqueiros. Este fato teve uma enorme repercussão na Alemanha e até no exterior, pois representava um primeiro gesto público de revolta do proletariado alemão. É nesse momento que o prussiano, identificado como Arnaud Rouge, publica o artigo acima citado, criticando um outro artigo publicado no jornal francês La Réforme. Em síntese, o autor afirmava que a sociedade alemã, dado seu caráter não político, isto é, atrasado relativamente ao desenvolvimento burguês, é incapaz de compreender a dimensão universal deste fato singular. Na ótica do prussiano, o intelecto político tem um caráter de universalidade e é precisamente a sua falta que faz com que os alemães considerem a revolta dos tecelões como um simples fato local qualquer e que o rei trate como um mero problema administrativo. Por este motivo, a falta de intelecto político, diz Ruge, os trabalhadores alemães também são incapazes de ter uma visão mais ampla do processo social em curso e de suas implicações. Marx faz uma dura crítica às ideias de Ruge e aproveita para explicar a sua posição quanto a um conjunto de questões da mais alta importância e que farão parte do núcleo central de sua nova proposta teórico-prática. 2. Texto e contexto. Três ordens de questões são importantes, ao nosso ver, para uma boa compreensão deste texto. A primeira refere-se ao momento histórico alemão. Ao contrário da Inglaterra e da França, onde a Revolução Burguesa alcançara os seus objetivos fundamentais, na Alemanha a burguesia ainda era fraca e nunca tivera a coragem de seus congêneres de lidar as transformações que eram do seu interesse, compondo-se sempre com a classe dos latifundiários. Mesmo assim, parte da burguesia alemã forcejava por sacudir o jugo feudal. Deste modo, a questão democrática era o centro de intensos debates entre a intelectualidade que gravitava ao redor dessa classe. O papel da atividade política, a natureza e as tarefas do Estado eram, naquele momento, questões candentes. A segunda questão diz respeito ao momento da trajetória intelectual de Marx. O ano de 1844 é um momento decisivo no seu percurso teórico. Com efeito, é neste ano que ele começa a lançar os fundamentos metodológicos que nortearão toda a sua obra. E não é por acaso que este momento tem um acento marcadamente filosófico. A maioria dos comentaristas tende a considerar isso como uma deficiência, como se a passagem da filosofia à economia representasse um processo no sentido do abandono da especulação em favor da ciência. Discordamos inteiramente dessa tese. Certamente, a partir de um dado momento, a problemática econômica se tornou o centro das atenções da sua investigação. Mas isso só foi possível porque suas descobertas anteriores lhe tinham permitido ver que o trabalho é o fundamento ontológico do ser social. A clareza que ele atingiu neste ano, com ele mesmo atesta no prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política de 1859, de que o fundamento da sociedade é o conjunto das relações de produção, não é de modo algum uma simples questão de economia ou de história ou de sociologia. É uma questão eminentemente filosófica, pois é a resposta à pergunta: qual é o fundamento ontológico do processo de tornar-se homem do homem? Deste modo, não é o abandono, mas a efetivação prática no trabalho científico daquelas determinações ontológicas descobertas no ano de 1844, que permite a Marx realizar uma crítica da economia política. Sem aquelas determinações, sua obra fundamental não seria uma crítica, mas apenas mais uma obra de economia política. Com isto, não queremos afirmar que Marx planejou conscientemente esta trajetória, apenas que entre esses dois momentos há uma continuidade essencial e não uma negação do primeiro em favor do segundo. A terceira questão refere-se ao fato de que o texto das glosas foi escrito praticamente na mesma época de A Questão Judaica e dos manuscritos econômico-filosóficos, o que permite afirmar que, apesar das diferenças, eles refletem uma base comum, um conjunto de aquisições que Marx já tinha realizado até aquele momento. Parece, pois, razoável interpretar o texto das glosas à luz desses outros textos. Dizemos isto porque certos conceitos, como, por exemplo, da emancipação política ou de essência humana, que são apenas aflorados nas glosas, podem ser encontrados de forma bem mais explícita nesses outros textos. Uma última observação relativa à importância desse texto. A tese central dele, de que o Estado e a política devem ser extintos numa sociedade socialista, choca-se de frente com toda a reflexão política ocidental
e com todas as tentativas de levar à prática as ideias expostas por Marx. Não é por acaso que ele é praticamente desconhecido. Também não basta virar-lhe as costas e declará-lo utópico. É preciso examinar com vagar os argumentos, que estão longe de ser meramente de caráter político. Ele supõe o exame da identificação do ser social desde o seu ato fundante, que na perspectiva marxiana é o trabalho. No momento em que o aperfeiçoamento da ordem social existente é posto pela quase totalidade dos intelectuais, inclusive os que se pretendem de esquerda, como o horizonte insuperável da humanidade, o velho jovem Marx aponta na direção oposta, considerando que o que está em jogo não é apenas uma teoria, mas o destino da própria humanidade, não parece demais deixar-se interpelar pelas questões suscitadas nesse texto. 3. Conteúdo do texto. 3.1. Questões metodológicas. O primeiro equívoco apontado por Marx no artigo de Ruge é de caráter metodológico. Segundo Ruge, os alemães são incapazes de compreender a dimensão universal da revolta dos tecelões porque lhes falta o intelecto político. Se isto fosse verdade, diz Marx, então na Inglaterra, que é um país político por excelência, deveria dar o exemplo da capacidade de compreender em profundidade os problemas sociais e atuar consequentemente para eliminá-los. O que se constata, no entanto, é que o intelecto político inglês atribui os males sociais ora à política dos partidos adversários, ora à falta ou ao excesso de assistência social, ora à própria lei de assistência aos pobres, ora aos próprios trabalhadores pela sua falta de educação ou indolência, ora à falta de recursos para atender às necessidades de uma população que cresce mais do que os bens produzidos. Em consequência dessas concepções comuns aos políticos, aos cientistas e à imprensa, a política social inglesa oscilou nos últimos 300 anos entre o assistencialismo e a repressão, sob as mais diversas formas. Mas isso não acontece apenas na Inglaterra. Também na França, no período da Revolução de 1789 e 89 e após, pode-se constatar a falsidade da tese do prussiano. Tanto a Convenção quanto Napoleão, que representavam o máximo da energia política, da força política e do intelecto político, tentaram em vão eliminar a matéria social. Esses dois exemplos mostram, segundo Marx, que o intelecto político, por mais aperfeiçoado que seja, é incapaz de identificar as raízes dos males sociais. Não só, seu grau de capacidade é inverso ao seu grau de perfeição. Quanto mais agudo ele é, diz Marx, quanto mais vivo, tanto menos é capaz de compreender os males sociais. Está aí uma afirmação de extraordinária importância, e a crítica não se refere apenas à posição de Ruge, mas à ciência social burguesa em seu conjunto. Isto fica claro quando Marx, referindo-se ao exame da experiência inglesa, diz: a expressão mais clara da interpretação inglesa do pauperismo é a economia política inglesa, isto é, o reflexo científico da situação econômica nacional inglesa. Como se vê, não se trata simplesmente de opiniões de burgueses ou de políticos que pudessem expressar os interesses de uma classe. Trata-se da ciência social por excelência, que é a economia política. E, com certeza, esta crítica pode ser estendida à ciência social burguesa até hoje, pois, afinal, o que faz essa ciência senão atribuir os males sociais, ora à imperfeição humana, ora à falta de recursos, a falhas administrativas, a falta de vontade política, a insensibilidade do governo ou das classes dominantes, a indolência dos próprios pobres, a falta de educação, a políticas equivocadas, a falta de assistência. Enfim, nenhuma atividade decisiva em relação a 400 anos atrás. E a mesma coisa acontece com os remédios prescritos que, no fundo, se resumem também à assistência e à repressão. O que Marx está afirmando é que não se trata de um defeito, de uma falha tópica, que pudessem ser sanados com o tempo e aperfeiçoamento, mas de uma limitação essencial, ineliminável. A questão é por que o intelecto político é incapaz de compreender as causas dos males sociais e qual a origem desta sua incapacidade. A isso responde Marx dizendo que esta incapacidade essencial deriva da própria natureza do intelecto político, ou seja, do fato de ser político. Ele explicita que isto significa: o intelecto político é político exatamente na medida em que pensa dentro dos limites da política. E acrescenta: o princípio da política é a vontade. Quanto mais unilateral, isto é, quanto mais perfeito é o intelecto político, tanto mais ele crê na onipotência da vontade e tanto mais é cego frente aos limites naturais e espirituais da vontade. E, consequentemente, tanto mais incapaz de descobrir a fonte dos males sociais. Para compreender o que é o intelecto político, é importante ter claro que há uma polarização que perpassa todo o texto. Essa polarização se expressa na contraposição entre intelecto político e intelecto social, entre emancipação política e emancipação humana, entre revolução política e revolução social. Uma polarização entre o político, que expressa a perspectiva burguesa, e o social, que expressa a perspectiva proletária, de onde se depreende que os dois intelectos não expressam apenas pontos de vista pessoais, mas, como veremos a seguir, perspectivas mais amplas.
O equívoco metodológico consiste, pois, em tomar a esfera política, que é parte, o momento da totalidade social, como princípio, como fundamento da inteligibilidade dos fenômenos sociais. Ora, agir deste modo é pressupor que o ser social não é uma totalidade, não é um complexo de complexos cuja matriz é a economia. Deste modo, o sujeito pode arbitrariamente eleger qualquer parte do todo social como princípio da inteligibilidade, como se este, o ser social, não tivesse uma lógica própria que devesse ser respeitada. A pretexto de defender a autonomia dos diversos momentos do ser social e de evitar o economicismo, a ciência burguesa suprimiu os nexos íntimos, essenciais entre esses momentos e, principalmente, eliminou a economia como raiz desse ser. Assim, as relações entre as diversas partes da totalidade social e sua matriz se tornaram frouxas e arbitrárias, impedindo sua correta compreensão. Para Marx, no entanto, essa limitação essencial não é gratuita e nem pode ser debitada ao sujeito individual. Ela é conatural do ponto de vista de uma classe cujo horizonte também é necessariamente limitado. O intelecto político é a expressão teórica da perspectiva da classe burguesa. Por isso mesmo, o alcance possibilitado por ela não pode deixar de ter um caráter limitado. Admitir como decisiva a categoria da totalidade, o que implica, em sua concretude, em admitir o trabalho como raiz ontológica do ser social, teria como consequência a identificação da própria burguesia como responsável fundamental pelos males sociais. Ora, como diz Marx, abre aspas, mas nenhum ser vivo acredita que os defeitos de sua existência tenham a sua raiz no princípio da sua vida, na essência de sua vida, mas ao contrário, em circunstâncias externas à sua vida. Não é por outro motivo, obviamente, não intencional, que há um esforço cada vez mais intenso da epistemologia e da filosofia da ciência para provar que o fundamento da ciência é o singular e que a totalidade é incognoscível. A consequência teórica deste fundamento metodológico equivocado é que a raiz dos males sociais é buscada em todos os lugares, menos onde ela efetivamente se encontra, e que o remédio é sempre alguma medida de reforma e nunca a revolução. Como diz Marx, o Estado jamais encontrará no Estado e na organização da sociedade o fundamento dos males sociais. Onde há partidos políticos, cada um encontra o fundamento de qualquer mal no fato de que não se acha ele, de que não se acha ele, mas o seu partido adversário, é o leme do Estado. Até os políticos radicais e revolucionários já não procuram o fundamento do mal na essência do Estado, mas numa determinada forma de Estado, no lugar da qual eles querem colocar outra forma de Estado, fecha aspas. No entanto, se por um lado o ponto de vista da parte e a razão fenomênica caracterizam a perspectiva burguesa, o ponto de vista da totalidade e a razão ontológica marcam o ponto de vista da classe trabalhadora. A própria natureza desta classe, enquanto classe, só pode realizar-se plenamente abolindo todas as classes e libertando toda a humanidade. Portanto, tem uma vocação intrinsecamente universal. Põe o fundamento a partir do qual se eleva uma razão que tem na categoria da totalidade a sua pedra angular e na revolução social o remédio mais efetivo para a superação dos males sociais. Por isso mesmo, diz Marx, enquanto os trabalhadores se orientarem pelo intelecto político, resultará equivocada a orientação de suas lutas. Quando, pois, os teóricos que se pretendem de esquerda propõem a substituição dessa forma de Estado por outra forma de Estado, como caminho para eliminar os males sociais, o que fazem se não pensar do ponto de vista da política, e, como consequência, desorientar teórica e praticamente a luta dos trabalhadores. Dificilmente se pode exagerar a importância desta crítica metodológica. A compreensão do ser social tem seu eixo completamente modificado quando entra em cena a razão social, razão que expressa a perspectiva da classe trabalhadora. É radicalmente diferente a compreensão que resulta da arquitetura do ser social, da natureza da sociedade civil, do Estado, dos males sociais e dos seus remédios. E mais, Marx está fixando aqui uma das teses centrais de seu pensamento, vale dizer, a tese da determinação social do conhecimento, do caráter histórico social da razão. Na introdução de 1859, ele dirá que essa questão já estava clara em 1844 e a enunciava com esta formulação: 1985, 2.30, abre aspas, não é a consciência dos homens que determina o ser, é o seu ser social que inversamente determina a sua consciência, fecha aspas. Essa tese foi e continua sendo combatida escarniçadamente pela ciência social burguesa. Max Weber quis fazer pilhéria com ela, afirmando que os marxistas tratavam o materialismo histórico como se ele fosse uma carruagem da qual poderiam descer a hora que bem quisessem. Ora, nesse contexto, Marx já desmente Max Weber, pois ele afirma que todas as perspectivas são geradas socialmente, expressando os interesses mais profundos de determinadas classes sociais. E é exatamente esta sua articulação com as classes sociais que explica suas possibilidades e seus limites.
Esta tese marxiana compõe aquilo que chamamos de núcleo da incomensurabilidade, ou seja, aquele conjunto de teses que define uma ruptura radical com a perspectiva burguesa e que jamais poderão ser objetos de consenso. E é interessante notar como a crítica a essa tese se torna mais intensa precisamente hoje, quando o horizonte da burguesia se estreita cada vez mais. Em contrapartida, o que é apresentado como Denier-Cri, o que haveria de mais avançado na filosofia da ciência, é a afirmação de que o fazer científico é um processo puramente lógico, sem nenhuma vinculação substantiva com o que se passa na realidade social externa a ele. Do ponto de vista marxiano, esta logicização do processo científico nada mais é do que a expressão socialmente necessária dos gravíssimos impasses em que se encontra a própria burguesia, incapaz de encontrar soluções para os problemas que a humanidade enfrenta, porque também não pode compreender as causas deles. Ela se refugia no plano teórico, no puro e asséptico mundo da lógica, onde tudo não passa de mero jogo de linguagem. A natureza do Estado, a raiz dos males sociais e seus remédios. Quanto à questão do Estado, Marx defende fundamentalmente 4 teses. Primeira tese: há uma relação essencial de dependência ontológica do Estado para com a sociedade civil, em total oposição às teses vigentes do liberalismo, que vê no Estado o resultado de um pacto social, e a concepção hegeliana para a qual o Estado é o princípio superior do ordenamento da sociedade civil. Marx afirma que o Estado tem sua raiz no antagonismo das classes que o compõem e a sociedade civil. Vejamos o texto. O Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de vista político, duas coisas diferentes. O Estado é o ordenamento da sociedade. O Estado, abre aspas, o Estado repousa sobre essa contradição. Ele repousa sobre a contradição entre vida privada e pública, sobre a contradição entre os interesses gerais e os interesses particulares, fecha aspas. Como já se sabe, a vida privada, os interesses particulares são o que caracteriza a sociedade civil. Com efeito, esta dilaceração, esta infâmia, essa escravidão da sociedade civil é o fundamento natural onde se apoia o Estado moderno, assim como a sociedade civil da escravidão era o fundamento no qual se apoiava o Estado antigo. A existência do Estado e a existência da escravidão são inseparáveis, fecha aspas. A afirmação desta dependência do Estado em relação à sociedade civil supõe a concepção de que o ser social tem um ordenamento cuja matriz é a economia. Recordemos que em 1859, no prefácio à Introdução à Crítica da Economia Política, ele esclarece que já em 1844 tinha chegado à conclusão de que a totalidade, abre aspas, a totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. Que essa dependência tenha sido interpretada em sentido mecanicista, como se o Estado fosse uma emanação direta ou epifenomênica da economia, apenas mostra que a maioria dos intérpretes não compreendeu a natureza do padrão de conhecimento instaurado por Marx. A dependência de que fala Marx é de caráter ontológico, ou seja, expressa uma relação entre fundante e fundado a nível do ser. A única coisa que ele afirma é que o Estado encontra a sua razão última de ser, a sua essência na sociedade civil e expressa esta razão de ser. E que, nesse sentido, nenhuma inversão é possível. Mantida esta questão essencial, tudo mais é discutível. As próprias análises dele em outras obras mostram claramente quanto tanto o caráter ativo quanto a autonomia relativa do Estado frente à sociedade civil. Não há contradição alguma entre autonomia relativa e dependência ontológica. Veremos mais adiante como a quebra dessa dependência ontológica por parte da teoria política e das concepções da esquerda democrática tem graves consequências para a luta social. Segundo a tese, o Estado é essencialmente uma expressão e um instrumento da reprodução dos interesses das classes dominantes, portanto, um instrumento de opressão de classe. A existência do Estado e a existência da escravidão são inseparáveis, diz o autor. É evidente que a escravidão a que ele se refere é no sentido da opressão de classe. Esta segunda classe, esta segunda tese é uma decorrência lógica da primeira. Se a sociedade civil é atravessada por contradições de classe, a reprodução dessa situação exige a existência de um poder voltado, essencialmente para a defesa dos interesses das classes dominantes. É importante observar que neste texto, como em outros do período, Marx está dando forma inicial a uma ontologia do ser social. Vale dizer, a sua preocupação não vai no sentido de fazer análises concretas dos fenômenos ou fatos históricos, mas de, tendo como base o movimento do real, aprender aquilo que o caracteriza, em sua generalidade e essencialidade. Assim, por exemplo, quando ele afirma nas glosas que abre aspas, a existência do Estado e a existência da escravidão são inseparáveis, isto é, têm o mesmo sentido daquela afirmação posterior do manifesto.
onde é dito, abre aspas, que o poder político propriamente dito é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra. Com isso, Marx não está afirmando que o Estado resume a coerção, mas que ele é essencialmente coerção, dominação de classes.